Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você, please, a se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o like, o dislike, assistir o vídeo aqui no YouTube, né? Até o final, sempre vale a pena. Para quem não sabe, tá vendo só agora pela primeira vez, no final tem a pérola de sabedoria que foi batizada pelo Felipe. O Éder concorda, tá? O Éder falou assim: Joe, eu acho que eu concordo com o Felipe de ter falado que chama Pérola da Sabedoria. Fico feliz, Éder. Fico feliz, Felipe. Fico feliz com todo mundo que assiste e entende. O Macário, né? Pô, tem um monte de gente, o Neto e a Daisy, a Laís, que de vez em quando. A Laís eu acho legal, ela fala assim: como que o poema dá certo, né? A Laís foi musa de 2 livros, né? O Dialética Poética e o Reino Desencantado eu fiz especificamente com ela como musa, assim. Nossa, me perdi aqui, eu fico emocionado. Todo o pessoal que assiste, que consegue ver um vídeo até o final, né? Porque é difícil, eu sei, os vídeos são relativamente longos. O Paulo, né? Takiyoshi, pô, pessoal que são amigos da vida toda. Para eles é meio chato assistir os vídeos, porque eu tô falando uma coisa que eu falei a vida toda, né? Alguns alunos que não... É legal ter aluno que fala assim: pô, professor, eu mato a saudade das aulas. Às vezes minhas aulas vão ter esses papos aqui, essas reflexões. Eu vou falar, vou indicar coisas. Eu vou fazer um eu recomendo, né? Agradecer os canais que permitem que eu coloque os vídeos lá, né? Então, Tina Kurtz, Coletivo do Rock, o Gideões do Rock, Rock Total não excluíram meus vídeos aí. Eu não posso fazer nada, né? Mas cada canal, eu entendo. Se tá afim de compartilhar e deixar compartilhar, agradecer. O pessoal do HQ, fãzinho, meu, todos os vídeos estão lá. E é legal porque esse canal do Facebook, essa página do Facebook, assim, ela trata de tudo, é muito louco. O ABC Geek Shop, que é o pessoal que eu faço evento aí, né? Do Alex. Tem o Lex lá que participa bastante assim, o Chico, né? O Fernando que desenha. Pô, pessoas que eu sempre que eu encontro, uma saudade de fazer evento. Vai ter um evento dia 28 dos Balaios, finalmente. Botar o Loxinha de novo na rua. O pessoal da escola, os outros professores. Então, assim, todo mundo. A Natália, a professora que a gente estava conversando outro dia, que ela falou: pô, a Natália, ela fez uma observação legal. Ela falou: você só podia mudar de camiseta. Eu falei: não, mas eu mudo de camiseta. Ela falou: não, você tá sempre de camiseta preta. Eu falei: mas elas são diferentes, entendi. De vez em quando eu vejo com uma camisa vermelha por cima, mas a maioria tem 78 camisetas pretas, só para entender isso. Tô divagando aqui, mas hoje eu vou fazer eu recomendo documentário Tiros em Columbine. Nunca foi tão no Brasil importante a discussão que está sendo proposta aqui nesse documentário do Michael Moore de 2002. O nome desse documentário em inglês não tem nada a ver com Tiros de Columbine, né? Bowling for Columbine. Então, no dia que aconteceu o atentado de Columbine, dos dois rapazes, do Dylan Campbell e o Thomas Harris, acho que é Thomas Harris, que foram lá e cometeram o massacre de Columbine, tinha um jogo de boliche aquele dia. Então, por isso, e aí o Michael Moore faz aquelas ironias dele. Eu gosto muito dos documentários do Michael Moore, e eu já vou começar com uma ressalva aqui, mas eu sempre tomo cuidado com o buffer, com o critério que eu vou usar para assistir o Michael Moore. Porque o Michael Moore, ele carrega muito a tinta pro lado que ele está defendendo. É um direito dele. Mas eu sempre tenho um olhar mais amplo dentro do que está sendo colocado ali nas discussões. Porque, por exemplo, nesse documentário, ele marcou o final da carreira do Charlton Heston
de um fragmento que ele pegou numa entrevista do Charlton Heston, só para entender, esse documentário ele vai tratar da regulamentação das armas. E qual é o fio condutor? A partir do que aconteceu em Columbine. Então ele parte do que aconteceu em Columbine, ele vai narrar os fatos, ele vai mostrar vários detalhes para quem não sabe o que aconteceu em Columbine. Dois jovens, esses dois alunos, Dylan Cabrol e o Thomas Harris, eles entram, são dois jovens de 16 anos de idade, eles prepararam durante um ano, no dia do aniversário de um cara lá da Alemanha que tinha um bigodinho estranho, eles queriam matar todo mundo que eles pudessem dentro da escola. Eles plantaram bombas e atiraram, e eles mataram 14 pessoas. 13 alunos, um professor, deixaram 6 ou 7 alunos de cadeira de rodas ou com lesões permanentes, assim. Então é uma coisa horrível. E este documentário vai mostrar isso. E ele vai tentar pegar um pouco a histeria que foi criada quando aconteceu. E qual foi a primeira coisa que a imprensa fez? Achar culpados por que aconteceu. Que culpados? A cultura pop e os videogames. Então, que eles fizeram isso porque eles jogavam videogame, porque eles ouviam Marilyn Manson, que eles não ouviam, eles ouviam KMFDM, Rammstein, mas sobrou para o Marilyn Manson, porque o Marilyn Manson naquele momento ele era o grande demônio que se adorava odiar dentro dos Estados Unidos. Vão falar de filmes, porque eles eram fãs de Assassinos por Natureza, por exemplo, que eu já falei aqui, né? E toda a cultura pop e se eximindo do quê? Por que eles conseguiram armas de uma maneira tão fácil? No Brasil, hoje, a gente está com uma discussão interessante sobre os CACs, né? Sobre o acesso à munição que está tendo, o número de leis que a gente está tendo, que estão permitindo pessoas estarem com armas, né? Eu, por exemplo, eu sou favorável às pessoas terem o direito de ter uma arma em casa. Pode discordar de mim, mas eu sou do jeito que era a lei antes, com limitações de munição. Você quer tanta arma e tanta munição para quê? Para defender sua casa do quê? E aí a gente tem uma outra discussão política muito complicada. Por isso esse documentário ele é tão interessante agora. É o que alimenta as milícias norte-americanas. E aí o Michael Moore ele vai fazer a discussão no sentido de discutir a regulamentação das armas dos Estados Unidos. Por que é tão fácil? Então ele vai mostrar casos assim, um lugar onde você compra, faz uma compra, aí você ganha um rifle 22, lugares onde jovens, e aí tem aquelas apelações do Michael Moore, que eu vejo quase como instalações artísticas, né? Como uma intervenção artística. Por exemplo, ele vai até o Walmart e leva um dos garotos de Columbine que ficou paralítico, e ele está com uma bala na coluna. Ele falou: eu vim devolver um produto que vocês venderam aqui que deu problema para ele. E a mulher falou: ele está com uma bala na coluna. Então, é interessante a discussão da responsabilidade. E aí, a grande discussão do Tiros em Columbine, o Bowling for Columbine, é de quem foi a culpa do que aconteceu. Como que dois jovens fizeram o que fizeram, cometeram o massacre que cometeram, e assim, a culpa é do Marilyn Manson, a culpa é do filme que fala do videogame, e os pais, como que eles tiveram acesso a essas armas? Né? Como que eles tiveram acesso a essa quantidade de munição? Na época, vários documentários saíram. Eu tenho muita coisa do que passava no EN Mundo, né? De documentários que saíram tipo em 60 Minutes, né? Por exemplo, o cara que tinha o kit do James Bond de pobre, que é o cara que tem um livro que hoje você acha facilmente de maneira eletrônica, que ele ensina a fazer as bombas que os rapazes fizeram. E aí entra a discussão da primeira emenda, então eu vou proibir esse material. E aí o Michael Moore, a grande discussão que ele vai propor é no sentido
da legalização das armas, do tamanho dessas armas, né? De que modo que isso é feito. E no final, você tem um dos grandes membros do NRA, que é o National Rifle Association, era o Charleston Heston, que ele defendia isso. E nos Estados Unidos, isso é uma discussão muito grande do lobby das armas. Como está acontecendo aqui no Brasil, você tem a bancada da bala, você tem uma série de interesses econômicos. E o Charleston Heston, até ele morreu logo depois do tiros em Columbine, ele ficou com essa pecha de uma entrevista muito infeliz que ele deu e foi colocada muito fora de contexto muitas coisas, de que ele seria um babaca republicano que quer matar todo mundo. E o Charlton Heston foi um cara que foi um ativista da lei dos direitos civis. Ele não era esse cara babaca, ele tinha este ponto de vista de defender as armas. Então essa é a minha preocupação às vezes que eu tenho com o Michael Moore. Ele torce a visão dele para um modo que ele quer, que acaba forçando demais algumas cores e tirando algumas coisas do contexto. Mas os documentários dele são muito interessantes. E as tiradas, o modo da edição, uma edição inteligente, o modo como ele conduz as entrevistas, a edição. O problema é esse, você tem que ter um certo critério na hora de assistir o Michael Moore e não tomar tudo ali como uma verdade absoluta e achar que todo republicano é um idiota, tá? É difícil. Os terraplanistas estão desse lado aí, mas então só tomar um pouquinho de cuidado no modo como você vai fazer a interpretação final. Mas é um documentário muito interessante. Ele tinha na Netflix, eu não sei se ele está ainda lá, mas vale muito a pena. Esse é o primeiro grande documentário que vai estourar assim do Michael Moore e vai fazer o Michael Moore ficar muito, muito, muito famoso mundialmente. Então vale a pena dar uma olhadinha. E, o melhor momento do documentário. Eu sou muito fã da obra do Marilyn Manson, ando muito chateado. Eu falei com o Felipe, cara, como que eu tô chateado com o Marilyn Manson? Eu queria tanto fazer vídeos exaltando a obra do Marilyn Manson. O Marilyn Manson tá com um monte de rolo de coisa assim que ele andou sendo um puta de um babaca. Mais um ídolo meu que se mostra um babaca assim, com acusações de violência, de abuso psicológico de pessoas, mas o melhor momento e que define a grande discussão, e o Michael Moore deixa no final, ele encontra com o Marilyn Manson, ele faz uma entrevista, ele fala, o que você acha deles terem te acusado? O Marilyn Manson fala, puta cara, a discussão é muito mais ampla que isso e tal. E aí o Michael Moore vira e fala assim, o que você falaria? Para quem não sabe, os dois rapazes cometeram suicídio ao final do massacre. Então você não tem mais, os dois morreram em Columbine também. E aí o Michael Moore pergunta pro Marilyn Manson, fala assim, o que você diria pros dois? O Marilyn Manson fala assim, eu iria ouvi-los. Faltou isso. O que vocês estão passando? Por que vocês estão com essa angústia toda? Por que vocês estão com essa fúria toda? Um dos motivos que as pessoas foram atrás do Marilyn Manson é que até este momento as músicas do Marilyn Manson tratavam dessa angústia juvenil. Tem uma música que fala I see the anguish in your eyes, eu vejo a angústia nos seus olhos. O Portrait of American Family, por exemplo, ele vai tratar muito dessas famílias americanas que parecem um comercial de margarina e estão destruídas por dentro. Você tem uma série de abusos acontecendo, você tem muita gente sofrendo ali. Então é muito interessante, vale muito a pena. Só toma cuidado com a cor que o Michael Moore dá, os contornos, e vá atrás de outros lados da história. O lado do Michael Moore vai ter muita coisa legal, mas cuidado, porque senão dá a impressão que todo republicano é um imbecil e não é por aí, né? Ouvir os dois lados, mas não ouvir os dois lados. Tem a CNN que tipo, mano, você fala que a Terra é plana, eu tenho que respeitar que a Terra é plana. Não, a Terra não é plana, mano. Tem coisa que não dá, tá bom?
Então assista Tiros em Columbine, eu recomendo. O poema de hoje eu fiz por Poesia em Série, que é sobre os dois rapazes de Columbine, e ele chama Último Dia de Aula. Então esse documentário, no final, ele vai falar sobre a questão das armas nos Estados Unidos, das leis que envolvem as armas, do lobby armamentista, mas ele vai falar também dessa juventude que está vivendo esse momento, que não consegue se expressar. Eles eram rapazes que eles eram colocados de lado dentro da escola, quando eles foram atrás das pessoas para cometer vários dos assassinatos, tanto que, eu não sei se vocês sabem, mas existe a sequência que eles estão dentro da biblioteca, ela tem gravada em áudio. Porque a mulher da biblioteca estava debaixo da mesa ligando para a polícia, ela estava com a polícia. E a polícia grava, o 91 grava a sequência deles atirando. E eles chegam, então ele olha, por exemplo, você era o fulano que me zoava, você é o atleta, o Joker, e dá tiro de 12. E eles chegam em alguns alunos que eles olham que eram caras que os tratavam bem, que seriam que nem eles, não, pode ir embora. Tem um depoimento de um rapaz que eles olham para ele e falam, não, vai. E o cara sente até uma certa culpa em relação a isso. Poema, Último Dia de Aula. Na escola onde todos riam, inclusive deles, o silêncio ofegante das respirações dos alunos aterrorizados só era maculado apenas pelos passos no corredor, daqueles dois amigos até que a morte. Daqueles dois amigos até a morte. A rirem por último entre disparos de uma piada mortal que somente eles sabiam o seu verdadeiro significado. Foi o jeito que eles acharam de se despedir do mundo e marcar o nome deles na história e existir dessa maneira tão triste assim. Diz aí, você já assistiu esse documentário, Tiros em Columbine? Você concorda com a minha análise? Esqueci de falar alguma coisa? Tem alguma cena que te marcou nesse documentário? Deixa o like, o dislike, se inscreva no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau. Opa, tá difícil hoje.